Como captar os primeiros clientes na área de projetos de segurança contra incêndio? Essa é uma dúvida recorrente que eu recebo no Instagram e agora eu vou compartilhar aqui uma estratégia que, se você aplicar, vai ser muito eficaz e eu vou querer saber aqui nos comentários. Mas antes disso, se você ainda não está inscrito no canal, eu peço aqui, por gentileza, clica aqui e faça a sua inscrição porque isso ajuda demais. Inclusive, o meu intuito é te fornecer mais conteúdos bons que seja útil no seu dia a dia de trabalho. Faça sua inscrição aqui. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que definir é o seguinte: qual é o tipo de demanda que você pretende atender? Dentro da área de projeto de segurança contra incêndio, a gente tem várias demandas. Dispensa de licenciamento, projeto técnico simplificado, projeto técnico. Você vai além dos projetos também, dando assessoria para a emissão do AVCB, elaborando laudos técnicos de execução. Vai pensar em execução ou só projeto? Então, desde dispensa até o projeto técnico, você tem que definir exatamente o que você vai fazer. Não adianta você falar que faz tudo e sair atirando para todos os lados. Lembrando que a gente está pensando aqui em estratégias para te fornecer os primeiros clientes, digamos os primeiros 3 a 5 clientes. Agora que você definiu quais são os serviços que você pretende prestar logo neste início da sua jornada, a gente tem que pensar agora no cliente. Qual é o perfil ideal de cliente que você precisa buscar para atender essas demandas que tem na sua carta de serviço? Por exemplo, se você tiver decidido que você vai elaborar projetos técnicos, aqueles projetos um pouquinho mais complexos que vão envolver sistemas de hidrantes, alarmes e coisas do tipo, existe uma série de características das edificações que vão enquadrar essas edificações como projeto técnico. Portanto, na hora que você estiver prospectando um cliente, você tem que buscar clientes proprietários de edificações que têm essas características para projetos técnicos. Por outro lado, se você estiver buscando prestar o serviço de dispensa de licenciamento, você tem que entender quais são as características que uma edificação precisa ter para que ela se enquadre como dispensa de licenciamento. E aí você pode fazer uma lista de potenciais clientes para o serviço que você pretende prestar, para depois fazer uma primeira abordagem. Se você está começando agora, eu vou te sugerir aqui algumas questões importantes para esses primeiros clientes. Primeira coisa, as pessoas próximas precisam entender e saber exatamente o que você faz e o que você resolve. Será que o síndico do seu condomínio aí sabe que você elabora projetos de segurança contra incêndio? Será que seus colegas de faculdade que formaram com você sabem que você elabora projetos de segurança contra incêndio? O gerente do posto de combustível que você abastece toda semana? O seu contador? Talvez você tenha clientes atuais que não sabem que você elabora esse tipo de serviço. Por exemplo, os arquitetos. Talvez você esteja prestando algum serviço de um projeto arquitetônico, fazendo uma reforma ou então fazendo uma edificação. E esse seu cliente, ele não sabe que você elabora esse tipo de serviço. Então, o primeiro passo para você que está iniciando é comunicar com essas pessoas mais próximas que você elabora esse tipo de serviço. Então, o que eu te sugiro? Marca uma conversa, marca um café. Esse primeiro passo, ele tem 2 objetivos. Você se expor como um profissional que elabora esse tipo de serviço. E o segundo objetivo é você entender quais dessas pessoas próximas de você são qualificadas para ser um cliente seu. Por exemplo, talvez um cliente seu aí de um projeto arquitetônico, você está fazendo uma residência, ao conversar com ele, você vai perceber algumas características. Por exemplo, ele não tem outro empreendimento. O empreendimento que ele está construindo é essa residência. E na área de segurança contra incêndio, uma edificação totalmente residencial térrea, por exemplo, ou que seja um sobrado, não precisa do projeto de segurança contra incêndio. Então, quando você conversa com esse cliente seu, conversa com as pessoas próximas, você vai começar a qualificá-los para entender quais deles faz sentido você ir aprofundando na conversa e quais não fazem sentido. Então, numa reunião que você tiver com o seu contador, por exemplo, faz sentido. Por quê? Porque ele abre novas empresas para outros clientes dele. E as novas empresas, via de regra, em algum momento vão precisar do AVCB, da regularização frente ao Corpo de Bombeiros. E é exatamente nessa hora que você tem que deixar bem claro para o seu contador que você é um profissional qualificado que pode atender os clientes dele em parceria com ele mesmo. Um outro exemplo muito comum também, marcar uma conversa com algum colega que formou da faculdade ou então algum profissional aí parceiro da sua região, algum engenheiro que já elabora outros tipos de projeto aí na região, mas que não elabora projeto de segurança contra incêndio ainda. Geralmente esses profissionais, seja engenheiros, sejam arquitetos, eles terceirizam esse tipo de serviço e aí você pode mostrar que você é um profissional qualificado para que eles terceirizem esse serviço com você. E talvez você seja esse engenheiro ou esse arquiteto que elabora outros tipos de serviço e ainda não tem segurança completa para elaborar projeto de segurança contra incêndio. Saiba você que você está deixando dinheiro em cima da mesa. Afinal, você tem qualificação para atuar nessa área também. Beleza, marcado conversas com essas pessoas, então, mais próximas, que precisam saber que você elabora esse tipo de serviço, vai acontecer num funil. Algumas pessoas vão continuar uma conversa com você, outras vão marcar de fato uma reuniãozinha, um café. E aí, nessas conversas, que novamente tem como 2 objetivos, a sua exposição, mostrar que você é um profissional que elabora esse tipo de serviço e também qualificar, ter quais desses contatos
faz sentido continuar uma conversa para, quem sabe, um orçamento e quais não. A gente ganha tempo nisso também. Chega um momento em que algumas pessoas vão se interessar mais, por exemplo, os contadores, alguns engenheiros, alguns arquitetos, alguns clientes seus. E aí eles querem saber um pouco mais sobre como funciona essa regularização no Corpo de Bombeiros. É uma próxima etapa que você vai agendar, então, a apresentação com base no problema que o seu cliente tem. Por exemplo, se o seu cliente tem uma edificação totalmente residencial de 5 pavimentos, você vai montar toda uma apresentação personalizada para este empreendimento de 5 pavimentos sobre o que precisa ter nessa regularização, se vai precisar de hidrante ou se não vai, mais ou menos os custos embutidos nisso daí, tanto o custo de taxa de análise de Corpo de Bombeiro, taxa de vistoria, quanto mais ou menos sairia um projeto, em quanto tempo mais ou menos essa regularização pode ser feita, será que ela pode ser feita de forma mais planejada? O fato é, as pessoas que começarem a demonstrar um certo interesse, você tem que marcar essa reunião de apresentação de como você vai ajudar ele a regularizar o empreendimento dele ou do cliente dele. No caso do contador, às vezes o contador vai abrir uma nova empresa e aí vai indicar você como um profissional qualificado para atender o cliente dele. Você marca essa reunião, pede os dados da edificação para que você chegue nessa reunião sabendo exatamente o que analisar, apresentando então uma solução personalizada para aquele potencial cliente. Depois que você fizer essa apresentação personalizada de como que o cliente pode regularizar a edificação dele frente ao Corpo de Bombeiros, alguns desses potenciais clientes demonstrarão ainda mais interesse e vão te solicitar um orçamento. Tá bom, Wendel, mas quanto que fica então para você fazer essa regularização para mim? Aí você entra na etapa de apresentação de orçamento. Você vai fazer a sua precificação, explicar até em qual etapa você vai estar com o seu cliente, se você vai até a aprovação de projeto, se você vai fornecer equipamento depois ou não, se você vai elaborar os laudos ou não, se isso está incluso no orçamento ou não. Inclusive aqui no canal tem um vídeo mostrando quais são as 5 etapas para chegar até o AVCB e basicamente numa apresentação personalizada eu mostro essas 5 etapas voltadas para a edificação do meu cliente. Recomendo que você assista, vou deixar aqui um cardzinho, tá bom? Por fim, algumas pessoas vão gostar desse orçamento e aí vão fechar com você para você dar início ao seu trabalho. Então repara que para quem está começando, o ideal é definir qual serviço você vai prestar, escolher um público certo e eu recomendo que sejam conhecidos a princípio. Aborde essas pessoas marcando uma reunião, um café, para se expor e para entender se essas pessoas são qualificadas ou não. As pessoas que se mostrarem qualificadas, você faz uma apresentação de como regularizar a edificação dessa pessoa frente ao Corpo de Bombeiros, como fazer isso de forma planejada, quais são as etapas, o que gasta, o que não gasta. E por fim, algumas delas vão te exigir um orçamento. Você monta um orçamento que te dê uma margem de lucro, que seja justo para o cliente também, que seja assertivo para todo mundo. E agora com o contrato fechado, basta você iniciar a elaboração do seu projeto e dar a entrada em toda a tramitação até chegar na aprovação. Depois o cliente executa, depois tem vistoria, depois emite o AVCB. Existem inúmeras formas de prospectar clientes, inclusive dentro do meu treinamento, do método Delta, eu destrincho todas as estratégias possíveis que você pode aplicar aí no seu negócio. Mas para quem está iniciando, uma das melhores estratégias é essa, se expor a pessoas conhecidas e entender a demanda dessas pessoas. Afinal, se você está começando, o seu foco não deve ser em ter 10 clientes no mês. O seu foco, a princípio, é fechar o primeiro, fechar o segundo, fechar o terceiro contrato e a partir de então, quando você começar a monetizar, quando você começar a colocar dinheiro no bolso, começar a pensar em formas e estratégias de você alavancar isso. Afinal, nem todo mundo que você conhece vai precisar desse serviço, então vai chegar um momento em que você vai precisar buscar possíveis clientes por fora. E como fazer isso? Aí é um passo além. Aí já são estratégias um pouco mais complexas e não vem o caso para você que está iniciando. E essa última orientação aqui é a mais valiosa. Olha só, você entendeu então qual que é o caminho para você prospectar seus primeiros clientes, mas o conhecimento ele é válido quando ele é aplicado. Então coloque isso em prática, liste quais serviços você vai prestar, liste com seus potenciais clientes, pelo menos uns 20 conhecidos aí na sua região, aborde essas pessoas marcando um café e vai fazendo a qualificação para você apresentar seu orçamento para aquelas pessoas de fato qualificadas. É hora de colocar a mão na massa e eu quero saber se você vai fazer isso. Coloca aqui nos comentários e se você gostou desse vídeo, ó, deixa o seu joinha aí porque também ajuda demais, se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!